É, pessoal, o Vasco continua no mercado da bola e consultou o volante argentino Bruno Zapelli, que joga no Atlético Paranaense. E o Vasco tentou a contratação do zagueiro Léo Duarte, que joga lá na Turquia. E finalmente chegou o segundo reforço do Vasco da Gama, o atacante colombiano Andrés Gomes chegou no dia de ontem ao Rio de Janeiro. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também para clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 100 likes, dá essa moral pra gente que é muito importante e muito obrigado pela gente ter chegado a 10 mil inscritos. Agora vamos subir cada vez mais, vamos tentar chegar a 11 mil, beleza? Agora vamos para as informações, porque o Vascão tá ativo no mercado da bola e tá fazendo um monte de contratação. Vamos começar falando sobre o zagueiro brasileiro Léo Duarte, tá? Que fez essa última temporada lá na Turquia. Então vamos lá, segundo o jornalista Vene Casagrande do SBT, o Vasco tentou, nas últimas semanas, a contratação do zagueiro brasileiro Léo Duarte. Vocês lembram bem dele? Zagueiro que era do rival, né, do Flamengo. Léo Duarte hoje joga no Başakşehir, da Turquia. No entanto, o clube turco recusou abrir negociações por considerar o defensor uma peça fundamental do elenco, sendo titular absoluto e capitão da equipe. Então olha aí, o Vasco tá buscando, querendo ou não, bons nomes, né? O Léo Duarte, lá no time turco, é capitão e titular absoluto lá da equipe, e por isso o clube turco não abriu nem negociações, né, com o Vasco da Gama para negociar a vinda do zagueiro brasileiro para jogar no Vasco. Léo Duarte que tem passagens pelo Flamengo, né, nosso maior rival. O que vocês acham aí sobre o Léo Duarte? Provavelmente não vai vir, até porque o clube turco nem sequer abriu negociações com o Vasco da Gama. Mas é importante a gente saber sobre isso, porque a gente imaginava que o Vasco estava parado no mercado. Mas afinal de tudo, não. O Vasco estava buscando jogadores também nessa janela de transferência. Então, cara, pelo menos o Vasco não está parado. O Vasco está ativo no mercado da bola. Bom, outro ponto aqui, pessoal, tá aqui, ó, os números do Léo Duarte. Deixa eu colocar nessa tela aqui para vocês verem melhor. Tá aqui, ó. Números do Léo Duarte, ó, jogador aqui, ó, que joga no Başakşehir da Turquia, que tem contrato, inclusive, até o dia 30 de junho de 2026, então talvez, final do ano, no início do ano, quando começar a janela de transferências, o Vasco pode tentar contratar novamente o zagueiro, e aí ele viria de graça pro Vasco, porque ele assinaria um pré-contrato com o Vasco da Gama. É um jogador de 29 anos de idade, tem 1,83 de altura, ele joga ali naquela posição de zagueiro mesmo, tanto no lado direito, tanto no lado esquerdo. A média dele, a nota dele ali, ó, de 6,97. É claro que lá na Turquia, né, é um campeonato bem fraco, querendo ou não, comparado ao futebol brasileiro, mas tem bons números, né, querendo ou não, o zagueiro Léo Duarte, que você consegue ver o mapa de calor do jogador aqui nesse canto esquerdo. Ele joga muito pelo lado direito do campo, né? Então seria mais ou menos essa posição que ele iria jogar no Vasco da Gama, caso o Vasco contratasse. Como o Vasco não contratou, não tem por que a gente ficar falando toda hora sobre esse jogador, beleza? Agora vamos para outra informação, porque esse sim, o Vasco tem interesse. Vamos falar sobre o volante argentino Bruno Zapelli, tá? Jogador que vem se destacando pelo Atlético Paranaense esses últimos anos. Nessa temporada não acompanhei o jogador, então não sei como que ele está na Série B, até porque não estou acompanhando a Série B, mas vamos lá. Vasco sondou a situação do meio-atacante argentino Bruno Zapelli, do Atlético Paranaense. A consulta não passou de uma sondagem e não houve oferecimento de atletas do Cruz-Maltino, tá? Essa informação ela foi dada pelo jornalista Furlan, lá que é sócio-torcedor lá do Tetris, tá? Que é um canal no YouTube também que fala sobre o Atlético Paranaense. Então, um jornalista que trouxe essa informação do Bruno Zapelli foi lá do Atlético Paranaense, beleza? Então vamos lá, o Vasco sondou a situação do volante, meio atacante Bruno Zapelli, do Atlético Paranaense. Eu particularmente não estou acompanhando a Série B, então não sei se hoje ele é titular do Atlético Paranaense ou reserva. Eu lembro do Bruno Zapelli, temporada passada, retrasada, lembro que era um dos principais jogadores do Atlético Paranaense, né? O cara que fazia ali o meio campo do Atlético mudar, né, fluir algum jogo. Então, querendo ou não, é um ponto interessante que o Vasco tá buscando bons jogadores, parece, na janela, né? Cara, eu acho o Bruno Zapelli um bom jogador, tá? E aí tá aqui, ó, os números do Bruno Zapelli, pra quem não conhece, e vamos ver aqui agora se ele fez boas partidas esse ano, se realmente ele tá em baixa pro Vasco querer a contratação dele. Vamos lá, vamos buscar aqui, ó. Bruno Zapelli, jogador que usa camisa 10, inclusive no Atlético Paranaense,
né? Tem 23 anos de idade. Ele nasceu na cidade de Carlos Paz, lá na Argentina. Tem 1,83 de altura. Ele joga como meia ofensivo. Ele não é volante, não, né? Ele é um meia ofensivo. Ele é um antigo jogador, inclusive, convocado para a seleção argentina. Olha aí, fato interessante pra gente saber. Ele tem um contrato com o Atlético Paranaense, pessoal. Ele tá no Atlético desde 2023, né? Que onde ele chegou, jogou muita bola em 2023, 2024 também ele foi muito importante, né? Por mais que o Atlético foi rebaixado, ele era um jogador que mais se destacava ali, né? Ele tem contrato com o Atlético Paranaense até o dia 1/7 de 2028. Então ainda tem muito tempo ainda de contrato. O valor de mercado do Bruno Zapelli hoje, pessoal, é de 4 milhões de euros, tá? É um valor alto, querendo ou não ainda. Por mais que seja um jogador que tá na Série B, mas o valor de mercado do Bruno Zapelli é um valor de mercado ali de jogador de nível Série A, né? Vamos lá. É um jogador que joga como meia ofensivo, né? A posição principal dele, então essa posição aqui, ó, nesse círculo maior, aqui no meio, né? Meia ofensivo. As posições secundárias que ele pode fazer, mas não é a mais querida dele, que é como meia central e segundo atacante, tá? Então é importante a gente saber sobre isso. Ele tem dupla cidadania, argentina e italiana, então caso o Vasco queira a contratação do Zapelli e consiga, ele se destaca aqui no Vasco, o Vasco tem chance de vender ele lá pro mercado italiano, né? Mercado europeu, até porque ele não conta como um estrangeiro, até porque ele tem dupla nacionalidade. Então isso é um caso importante pra gente saber, que é a mesma situação, inclusive, do Lucas Piton. O Piton tem dupla nacionalidade, tanto brasileiro e tanto italiano, e por isso que tem um monte de clube europeu, né, que tem interesse no Piton, né, muito por conta disso, porque o Piton indo pra Itália, ele não conta como um estrangeiro, ele conta como um italiano, né, porque ele tem a dupla nacionalidade. O Zapelli, pessoal, ele se destacou no Belgrano, tá? Ele cresceu lá no Belgrano, desde o sub-20, aí foi pro Belgrano B, aí depois subiu pro elenco principal, né? E aí do principal ele foi vendido ao Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense pagou 4,5 milhões de euros na contratação do jogador. Hoje ele joga a Série B lá junto com o Atlético, né? E nessa temporada de agora, 25, de 21 possíveis jogos que ele fez no Atlético Paranaense, ele fez 19 e fez 3 gols e 5 assistências, tá? Ele na Copa do Brasil no Atlético, ele fez 6 jogos e 1 assistência, não fez nenhum gol. No Campeonato Paranaense 2025, ele fez 12 jogos, 0 gols e 3 assistências. Esses são os números do Bruno Zapelli nessa temporada de agora, lá no Atlético Paranaense, tá? Olha aqui, ó, 37 jogos ao total, 3 gols e 9 assistências. Cara, se você parar pra pensar, ele é meio campista, né? Então o meio campista não faz tanto gol. O que importa mais são as assistências. A assistência ele tem de monte. A gente vê propriamente essa temporada do Coutinho, que não é das melhores, né? Quesito números. Os números do Coutinho essa temporada não estão longe de ser ideais, tá? Estão longe de ser ideais realmente. O Coutinho, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro, cara, acho que fez 1 gol, se eu não me engano, algo do tipo, tá? São números bem ruins do Coutinho, né, no Vasco no Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada na temporada passada dele, 23 e 24, que aí sim veio uma temporada melhor. 60 jogos, 5 gols e 11 assistências, 9 cartões amarelos, 3.107 minutos ele tem com a camisa do Atlético Paranaense na temporada passada, de 2024, que foi onde o Atlético Paranaense foi rebaixado. Mas não é porque o Atlético Paranaense foi rebaixado que é um jogador que não serve no Vasco. Você vê propriamente o Canóbio, foi lá pro Fluminense. O próprio Coelho foi pro Atlético Paranaense. Eram jogadores que se destacavam. O Zapelli ainda assim continuou no Atlético Paranaense, né? Então é um fato importante pra gente saber. E aí aqui, ó, pessoal, olha aqui, ó. Fato curioso é esse aqui também, ó. Vamos dar uma olhada aqui se ele é titular no Atlético Paranaense, a gente consegue ver pelos números. A última partida que ele entrou em campo foi 4 dias atrás, inclusive. Foi contra o Criciúma, que o Atlético perdeu de 4-2. Olha aqui, ó, jogou 71 minutos, jogou 90, 80, 90, 83. Ele é titular absoluto no Atlético Paranaense, ponto. Tá? Isso aqui é a discussão que tinha, se ele era titular ou não. Ele é titular absoluto lá no Atlético Paranaense. Você vê que ele joga 90 minutos, 80, e aí é substituído, né? Então, importante a gente saber sobre essa informação. O outro ponto interessante, pessoal, é que finalmente o Vasco anunciou o seu reforço, né, que foi o Andrés Gomes, né, depois de uma novela o tempo inteiro falando sobre o Andrés Gomes, finalmente o Vasco fechou a contratação do jogador, né, o jogador chegou ontem ao Rio de Janeiro, chegou feliz, cara, achei maneira a chegada dele, achei um jogador feliz, querendo ou não, né, o colombiano, ele parece muito um brasileiro, né, na energia que eu falo, é um cara que fica rindo toda hora, alegre, feliz,
Achei bem maneiro essa chegada do Andrés Gomes, falando que tá feliz de estar no Vasco e tudo mais. Tá aqui, ó, o atacante colombiano desembarcou, né, no dia de ontem no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, irá fazer exames médicos durante o final de semana, tá? Assim como resolveu os últimos trâmites burocráticos. Andrés irá usar a camisa 11 do Gigante da Colina, tá? Então, um ponto importante, pra quem pergunta aí, ó, quer saber a numeração do jogador com a camisa do Vasco, o Andrés Gomes vai ser o camisa 11 do Vasco, tá? Então, importante saber também sobre isso, beleza? Então, cara, o que vocês acham aí sobre o Andrés Gomes? Acharam uma boa contratação? Não acharam? Na época, o Cruzeiro tinha interesse na contratação dele, o próprio Corinthians, o Ceará, tinha muitos clubes interessados na contratação do Andrés Gomes, e o Admar Lopes, diretor do Vasco, conseguiu convencer o jogador de fechar com o Vasco da Gama. E não só clube brasileiro, tá? Tinha clubes lá da Espanha pra ele jogar lá a Liga, né? Acho que, se não me engano, era o Mallorca que tinha interesse na contratação do Andrés Gomes. E o Admar Lopes conseguiu convencer o jogador de vir jogar aqui no Vasco da Gama. Então, cara, parabéns ao trabalho do Admar Lopes aí, que tá parecendo ser um bom trabalho. Tá conseguindo me convencer, tá? A real é essa. Vamos lá, claro que a gente tem que esperar os jogadores que ele contratar entrar em campo pra gente ver realmente se, pô, fez um bom trabalho ou não. Mas de início aqui agora, parece estar especulando alguns bons jogadores. Cara, segundo esse levantamento do GE Globo, né, do Globo Esporte, olha isso aqui. O diretor Alexandre Matos do Vasco, ele foi um fracasso. A realidade é essa. Hoje, no time principal do Vasco, não tem ninguém contratado pelo Alexandre Matos. Olha isso aqui. João Vitor foi vendido agora, 38 milhões de reais ele gastou na época. Adson tá machucado, 26 milhões. Esforza, 24,8 milhões de reais. Cleiton Silva, 19 milhões. David, que hoje é reserva, entra, mas ainda não é titular, 16,9 milhões de reais. Rojas, 3,2 milhões de reais. Galdames, 1,3 milhões de reais. Vitor Luiz, custo zero, e Keiler, custo zero. Então, para você ver, jogadores foram contratados por um diretor que falam que é um dos melhores do futebol brasileiro, porque realmente montou um elenco muito bom lá no Palmeiras, um elenco muito bom no Cruzeiro, mas, cara, no Vasco ele fez um péssimo trabalho. Conseguiu ser pior do que o Paulo Branks, né, que fala, enfim. Conseguiu ser pior do que muita gente que passou pelo Vasco da Gama. Pedro Martins, Pássaro, cara, muita gente. Gastou dinheiro a rodo e, cara, nenhum jogador que ele contratou hoje é titular do Vasco da Gama. É inacreditável. É um trabalho patético que ele fez no Vasco da Gama. A realidade é essa. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante. Aproveita também para clicar no botão de hypar e também de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Ajuda pra caramba a sua inscrição, é super importante, né? Você divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Clica no botão de compartilhar, de hypar esse vídeo, porque ajuda pra caramba. Assiste o último vídeo, perdão pra esse vídeo estar sendo um pouquinho mais tarde, fora do horário, mas é porque eu fiquei, cara, doentão ontem, do nada, fiquei muito doente, né? Acabei dormindo. E aí tô gravando o vídeo agora pela manhã, né, pra postar pra vocês, beleza? Então tamo junto, abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas e, pô, muito obrigado pelos 10 mil inscritos, fico grato pra caramba a todo mundo que participou dessa conquista minha, tá? Pô, eu nunca imaginava que a gente poderia chegar a 10 mil inscritos, nunca na minha vida. E, pô, a gente tá crescendo cada vez mais, a galera me apoiando, clicando no botão do like, isso é super importante, beleza? Por mais que o momento do Vasco da Gama, do nosso clube, clube que a gente ama, não está bom, cara, a gente segue crescendo aqui cada vez mais e tenho certeza absoluta que o Vasco melhorando, saindo dessa fase horrorosa que a gente tá, cara, tenho certeza que mais gente vai conhecer nosso trabalho e o nosso conteúdo, tá? Aqui você fica por dentro de todas as informações. Daqui a pouco, tá? Lá pelas 3h30, 4 horas, vai ter o outro vídeo, o segundo vídeo aqui do nosso canal do dia de hoje. Então fiquem ligados aí também. Tamo junto? É isso, saudações vascaínas, abraço a todos.